bom estarmos aqui mais uma vez para falar um pouco da palavra de Deus que nos dá força, que nos fortalece, que nos faz sábio para a salvação. E hoje nós vamos falar um pouco sobre comunhão, né? Como é que Deus ele se relaciona conosco. Interessante, quando nós falamos de comunhão, a figura que Deus escolheu para se comunicar conosco é a figura de um pastor, uma figura de uma ovelha. A Bíblia apresenta nós, servos do Senhor, como ovelha, e Ele como pastor que cuida dessas ovelhas. O texto para a meditação de hoje está em Salmos 23, que é um salmo de Davi. Davi ele escreveu 73 salmos. O livro de Salmos ele é conhecido como a Torá de Davi, porque assim como o Pentateuco, os 5 primeiros livros de Moisés, né, são 5 livros, o livro de Salmos também contém essa divisão. Ele é dividido em 5 livros. O primeiro Salmos até o 41 fecha o bloco do primeiro livro. Salmos do 42 ao 72 fecha o bloco do segundo livro. Do 73 ao 89 fecha mais um bloco. Do 90 ao 106 fecha o bloco do quarto livro. E o quinto livro vai do Salmo 107 até o Salmo 150. Davi escreveu 73 salmos. Asaf escreveu 12 salmos. Os filhos de Corá escreveram 10 salmos. Salomão escreveu 2 salmos. Remã e Etan escreveram uns salmos, Moisés escreveu uns salmos, e a gente já tem 50 salmos de autores desconhecidos. Os salmos para a meditação de hoje é o Salmos 23, que talvez sejam os salmos mais conhecidos por cristãos e não cristãos. Geralmente a gente vai na casa de alguém e tem lá, né, aberto lá a Bíblia, e geralmente está no Salmos 23 ou no Salmos 91, que são salmos de proteção, salmos de provisão. E no Salmos 23 diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepare-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. A gente vê que esse salmo ele é uma caminhada. Esses salmos ele começa aqui nos pastos verdejantes, e ele vai passando por uma trilha. No meio dessa trilha, passa pelo vale da sombra da morte, até chegar no destino final, que é: habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Essa primeira expressão, o Senhor é o meu pastor, ele vai além de palavras. Porque quando a gente vai lá para
quando Jesus questionava os fariseus, né, as pessoas ali da época, no qual Jesus viveu, eles diziam, nós temos por Pai Deus. E Jesus dizia, olha, vocês não têm por Pai Deus. Deus não é o Pai de vocês. Porque vocês não fazem as obras de Deus. Então, o Senhor, meu pastor, expressa confiança, expressa fé, é uma caminhada. Essa expressão nada me faltará também, ela é muito usada, né? A pessoa diz, o Senhor pastor, nada me faltará. Mas se nós olharmos isso para o materialismo e para o consumismo, a gente vê que muitas coisas nos faltam. Por exemplo, a mim mesmo, né, faltam algumas coisas que eu queria ter e eu não tenho. E a pessoa fica numa dúvida, peraí, se a Bíblia diz que o Senhor meu pastor nada me faltará e está me faltando, então será que Ele não é o meu pastor? Mas essa expressão, o Senhor meu pastor nada me faltará, ela está mais relacionada à presença dEle do que bens materiais. Estudiosos do hebraico dizem que a melhor forma de se traduzir esse texto seria: o Senhor meu pastor e de nada eu tenho falta. A Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, ela vai além, ela diz assim, ela não traz o substantivo pastor, ela traz o verbo, ela diz: o Senhor me pastoreia e de nada precisarei. Tem alguns que dizem, mas como esse verbo ele está no futuro, está na terceira pessoa, então a melhor forma de se traduzir seria: o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Isso muda muitas coisas. Porque o Senhor pastor ele não me faltará, isso quer dizer que Ele vai estar comigo, mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte. Parece que nesse salmo aqui, o vale da sombra da morte é algo que todos nós passamos. Talvez você esteja passando agora por esse vale da sombra da morte. Um momento no qual você precisa apenas parar e confiar em Deus, seguir a voz do pastor, andar pelo caminho. O vale da sombra da morte era um caminho estreito, o qual as ovelhas tinham que passar. E elas passavam porque elas confiavam no pastor. Então esse é o momento da gente confiar. O texto vai dizer: Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Os pastores de antigamente, eles eram nômades, eles saíam de um local para outro constantemente. Quando aqueles pastos ali já estavam pisoteados, né, não havia mais o que comer, eles tinham que pegar as ovelhas e levar para outros pastos, e ali requeria uma distância. Ou seja, às vezes Deus faz isso conosco. Às vezes Deus tira a gente da situação onde a gente está e nos manda para outro local e a gente precisa confiar. Por isso que esse salmo aqui ele vai falar de confiança. Você lembra de Abraão? Deus disse para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Uma terra que mana leite e mel, um pasto verdejante. E Abraão confiou. E a Bíblia vai dizer que isso lhe foi imputado como justiça.
porque ele creu, é isso que agrada a Deus. É a nossa fé, precisamos confiar em Deus. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma. Todos nós estamos precisando de descanso. E Jesus, ele nos chama. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Sabe, Jesus é esse pastor. Hoje em dia a gente vê muitas pessoas decepcionadas com igrejas, com pastores. Talvez porque a imagem do pastor se corrompeu. Quem escreveu esses salmos aqui foi Davi. E Davi sabia muito bem o que era um pastor. Que um pastor ele dá a vida por suas ovelhas. O pastor ele cuida, ele trata. E às vezes o pastor, para tratar, ele precisa tosquiar a ovelha, ele precisa coçar a ovelha, cutucar ali com a vara, com o cajado. E às vezes dói, machuca, mas é o amor do pastor. A Bíblia vai dizer que Davi ele lutou com o urso, lutou com o leão para defender as ovelhas. Essa é a figura do pastor, o pastor que dá a vida pelas ovelhas. Mas hoje parece que as pessoas olham para o pastor e como se fosse aquele fazendeiro, né? Pastor fazendeiro que colocar as ovelhas lá, prende as ovelhas ali no curral. Interessante que na época era o aprisco. E o aprisco era tipo umas grutas assim, de pedra assim, fazia um círculo. E as ovelhas entravam à noite nesse aprisco. E o pastor dormia ali na porta do aprisco, protegendo ali as ovelhas. Porque não tinha porta. Ele ficava ali. Por isso que Jesus vai dizer lá na parábola que ele usa, na metáfora, que ele é um pastor, que ele é a porta e que ele é o porteiro. E aqui vai dizer no verso 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mais algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Aqui entra o sentido dos salmos. Ele vai dizer: o Senhor é meu pastor, por que nadar e voltar? Porque o Senhor está comigo. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mais mal algum. Por quê? Porque o Senhor está comigo. Ele vai dizer que o teu bordão e o teu cajado me consolam. Bordão e cajado é símbolo, cajado, ele é símbolo da palavra de Deus. A vara, né? A vara da disciplina é símbolo da palavra de Deus. E o bordão é símbolo de poder. A palavra de Deus, a Bíblia vai dizer que ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a educação na justiça. A palavra de Deus, ela nos consola. Parece que nessa caminhada, né, até chegar ao destino final, que é o destino final, verso 6, a bondade e a misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O destino final é eu e você habitando na casa do Senhor para todo sempre. E às vezes, esse vale da sombra da morte é necessário.
porque é no vale da sombra da morte que a gente desenvolve um relacionamento íntimo com o Senhor. É interessante que no começo dos Salmos, ele diz assim: o Senhor é o meu pastor, Ele é o meu pastor, né? O Senhor é o meu pastor, Ele é o meu pastor, nada me faltará. Ele, verso 2, Ele me faz repousar, Ele me leva à parte dos verdejantes, Ele me guia junto às águas de descanso, Ele refrigera minha alma, Ele me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ele. Mas quando chega no vale da sombra da morte, as coisas mudam. E o salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tu estás comigo. Ou seja, ele para de falar dele para falar com ele. É no vale da sombra da morte que nós desenvolvemos um relacionamento íntimo com o Senhor. Preparas-me uma mesa na presença dos meus aniversários, unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Precisamos passar por esse processo. Vai ter momentos da vida que nós vamos estar em parte dos verdejantes. Nós vamos ter momentos na vida que nós também vamos passar pelo vale da sombra da morte. Mas aqui é uma promessa maravilhosa, uma promessa que se estende a nós, que diz que Ele, esse bom pastor, que é Jesus, vai estar conosco todos os dias, até a consumação do céu. Nós não estamos sozinhos em nossos problemas, amém? Eu convido vocês a ficarem de pé, vamos orar. Pedir para que o Senhor seja o nosso pastor, pedir para que Ele não nos tire, do vale da sombra da morte, mas que Ele esteja conosco, nos fortalecendo, nos moldando, porque é uma caminhada, é uma mudança de caráter, sabe, para que eu e você possa chegar nesse destino final, que é habitar na casa do Senhor para todo sempre. Nós precisamos ser moldados, precisamos ser sarados pelo Senhor. E assim como o pastor, Ele cuida das ovelhas, Ele trata as feridas, Ele cuida. Deus quer cuidar de mim e de você. Vamos orar. Bondoso, querido Pai, graças te damos, Senhor, por tua bondade, por teu amor, por Senhor ser esse pastor que cuide das nossas necessidades, o Senhor provê, meu Deus, tudo aquilo que a gente precisa. E o Senhor vai continuar provendo, sabe, para a mudança do nosso caráter, nada vai nos faltar, porque o Senhor vai estar sempre trabalhando no nosso eu, transformando o nosso coração. Pai, que o teu óleo, o teu Santo Espírito possa nos descer sobre nós, que o Senhor possa nos ungir, e que a tua palavra, Pai, a vara que representa a tua palavra, possa nos conduzir por esse caminho, para que nós possamos juntos habitar na casa do Senhor. Muito obrigado por ser o nosso pastor, muito obrigado por cuidar de nós e não nos deixar faltar nada,
porque o Senhor